Daniel Nogueira tinha 42 anos e o rosto de quem já aprendera cedo demais que o mundo não é justo. Vindo de Goiânia, trazia no sangue a memória do pai, um pequeno comerciante esmagado por dívidas que nunca foram suas, vítimas da corrupção de fiscais locais. Essa ferida o guiava como uma cicatriz aberta, moldando um homem que cresceu meticuloso, desconfiado e silencioso. Auditor da Receita Federal, especialista em rastrear fluxos financeiros digitais, ele era considerado um gênio dentro da instituição. Porte médio, cabelos negros já marcados de fios grisalhos, óculos discretos, um olhar que misturava cálculo e exaustão. Daniel carregava no bolso uma caneta Montblanc, herdada do pai, como se fosse uma lembrança, mas também uma arma simbólica. Na superfície, sua vida parecia irrepreensível. Cumpria horários, cultivava o silêncio e voltava todas as noites para o apartamento funcional em Brasília, onde vivia com a filha, Marina, de 16 anos. Para ela, tentava ser apenas um pai, protetor, escondendo no cansaço dos olhos o peso de saber demais. Mas por trás dessa rotina de servidor exemplar, Daniel alimentava um desejo sombrio: provar que o sistema podia ser corrompido contra seus próprios donos. Não era só sobre dinheiro. Era sobre vingança, sobre equilíbrio, sobre inverter o tabuleiro. O coração político do Brasil, com seus prédios monumentais e gabinetes cheios de segredos, seria o palco de sua metamorfose. Brasília sempre fora apresentada como a cidade da ordem, concreto branco de Niemeyer refletindo grandeza, avenidas largas como promessas de futuro, o Congresso erguido como um altar do poder. Mas Daniel via além do desenho perfeito. Sabia que por baixo daquele mármore frio corria um rio invisível de dinheiro sujo, acordos clandestinos e cifras que jamais apareceriam em balanços oficiais. Era nesse subterrâneo que ele trabalhava todos os dias, decifrando códigos e rastros digitais, até que a rotina de auditor passasse a se confundir com uma guerra silenciosa contra o próprio sistema que o empregava. Naqueles corredores refrigerados, cifras bilionárias se moviam como espectros intocáveis, alimentando campanhas, comprando favores, sustentando carreiras inteiras de homens que jamais seriam punidos. Daniel, com sua paciência de cirurgião e memória de arquivista, passou a enxergar o jogo inteiro, cada rota, cada desvio, cada mentira impressa em relatórios que seriam, inevitavelmente, abafados. Até que um dia, diante de um dossiê que poderia derrubar partidos inteiros, ele percebeu: ninguém jamais permitiria que a verdade viesse à tona. Se quisesse justiça, teria que tomá-la com as próprias mãos. Daniel nunca esqueceu a imagem do pai, sentado à mesa da cozinha, cercado de papéis e cobranças que pareciam não ter fim. Dívidas inventadas, fiscais corruptos, ameaças veladas. Aquilo foi destruindo o homem pouco a pouco, até restar apenas silêncio e derrota. O menino que assistiu a essa cena cresceu com um único juramento: entenderia como funcionava aquele sistema cruel e, um dia, teria as ferramentas para virar o jogo. Quando entrou na Receita Federal, não buscava apenas um emprego estável. Estava atrás de armas. Cada curso, cada senha de acesso, cada nova técnica aprendida era mais um passo para decifrar a engrenagem que tinha arruinado sua família. Com os anos, virou referência na instituição. Chamavam-no de obsessivo, alguém capaz de passar madrugadas inteiras caçando rastros digitais que ninguém mais enxergava. O que poucos sabiam era que, por trás desse zelo, havia uma ferida nunca cicatrizada. Daniel não trabalhava só por dever. Trabalhava movido por uma vingança silenciosa. Marina, sua filha de 16 anos, era a única que percebia. Sensível e atenta, notava o jeito como o pai se fechava sempre que o assunto era o sistema. Ele dizia apenas que queria protegê-la, mas no fundo, Daniel já não pensava só nela. Queria reescrever a própria história, enfrentando os mesmos mecanismos que haviam esmagado seu pai. Brasília era o centro do tabuleiro. Para quem olhava de fora, a cidade parecia limpa, ordenada, feita de linhas retas e concreto branco.
Mas Daniel sabia que por trás das fachadas de vidro existia uma engrenagem de corrupção que nunca parava. Nos gabinetes, acordos eram selados sem testemunhas, e cifras milionárias mudavam de mãos como se fossem meras anotações em um caderno invisível. Ali, políticos mantinham vivo um sistema que alimentava campanhas e sustentava carreiras inteiras, sempre às custas do povo que jamais veria a cor desse dinheiro. Era dentro desse cenário que Daniel atuava como auditor. O que para os outros parecia burocracia sem fim, para ele era um campo de batalha. Cada planilha, cada movimentação suspeita, cada conta escondida, era um sinal de que os poderosos nunca deixavam de roubar. Ele anotava, registrava, guardava. Sabia que sozinho não conseguiria derrubar aquele império. Mas a cada detalhe descoberto, a ideia de usar o próprio sistema contra os donos do poder crescia mais forte dentro dele. O homem disciplinado começava a se transformar em algo maior. Um jogador secreto no mesmo jogo que fingia apenas fiscalizar. Daniel levava uma vida aparentemente comum. No apartamento funcional em Brasília, cuidava sozinho de Marina, sua filha de 16 anos. Ele fazia questão de estar presente, preparava o café da manhã, acompanhava suas notas no colégio, perguntava sobre os desenhos que ela rabiscava nos cadernos. Mas, por trás desse cuidado cotidiano, havia sempre uma distância. Marina percebia quando o pai se trancava em silêncios longos, o olhar fixo em nada, como se estivesse calculando um problema que não tinha solução. Ela não sabia ao certo o que ele escondia, mas sentia que sua vida estava ligada a algo maior, perigoso e invisível. Entre colegas de trabalho, Daniel era respeitado, mas nunca íntimo. Era aquele funcionário que sabia mais do que dizia, sempre com relatórios impecáveis e perguntas incômodas demais em reuniões. Alguns o admiravam, outros desconfiavam de sua intensidade. Ninguém imaginava que, por trás da postura reservada, ele vinha guardando peças de um quebra-cabeça capaz de expor toda a engrenagem da política nacional. Para o mundo, era apenas um auditor brilhante. Para si mesmo, já começava a assumir outra identidade. A do homem que um dia faria justiça com as próprias mãos. Brasília, nesse cenário, funcionava como um espelho de sua própria contradição. A cidade era bela e planejada, mas por baixo da simetria se escondia o caos. Daniel caminhava todos os dias entre prédios monumentais, mas só enxergava os rastros invisíveis de crimes que se repetiam sem punição. Ele sabia que as paredes de vidro dos ministérios não refletiam transparência, mas sim a opacidade de um sistema feito para proteger seus donos. Essa percepção o corroía e, ao mesmo tempo, o fortalecia. Já não era apenas um auditor, mas alguém que carregava em si a possibilidade de vingança. Marina, sem perceber, tornava-se o fio que o mantinha preso à vida normal. Quando ela sorria, Daniel sentia um lampejo de paz, como se ainda houvesse um mundo fora daquela rede de corrupção. Mas bastava abrir o computador, revisar planilhas e dossiês para voltar a mergulhar no abismo. A filha era sua justificativa, a razão pela qual dizia a si mesmo que precisava lutar contra os poderosos. No entanto, também era sua fraqueza mais exposta. Se um dia descobrissem quem ele realmente era, Marina seria o ponto por onde poderiam quebrá-lo. Assim, entre a rotina de pai dedicado e o trabalho de auditor incansável, Daniel preparava o terreno sem que ninguém notasse. O passado lhe dera uma ferida incurável. O presente lhe mostrava, a cada dia, que as instituições não mudariam por si mesmas. E o futuro, ele já começava a desenhar em silêncio. Um futuro onde o sistema seria derrotado, não por um movimento coletivo, mas pelo cálculo frio de um único homem disposto a arriscar tudo. O ano era 2015. Daniel trabalhava em mais uma auditoria que, à primeira vista, parecia rotineira. Mas, ao mergulhar nos dados, algo destoou. Transferências milionárias circulavam por caminhos paralelos, sem passar pelo sistema oficial. Códigos ocultos, registros mascarados, movimentações que se perdiam em offshores inacessíveis. Era a caixa preta do poder, escancarada diante dele. Qualquer outro auditor teria fechado os olhos, arquivado discretamente, seguido a cartilha do silêncio.
Mas Daniel não. O que descobriu não era apenas fraude. Era um mecanismo inteiro, criado para sustentar partidos e campanhas em escala nacional. Ali, diante da tela, ele sentiu que tinha em mãos a chave de um império. Ao preparar o relatório, percebeu o destino que o aguardava. Seria engavetado, manipulado, esquecido. O sistema se protegeria, como sempre. Daniel fechou os olhos por um instante e lembrou do pai curvado sobre a mesa, derrotado por dívidas que não existiam. Naquele momento, a escolha se tornou inevitável. Se a verdade seria enterrada, ele encontraria outra forma de usá-la. O gesto não foi impulsivo, mas cirúrgico. Começou a redirecionar valores, testar brechas, abrir canais invisíveis que só ele conhecia. Cada clique era uma declaração silenciosa de guerra. Foram semanas de preparação. Ele criou um labirinto digital espalhado por bancos internacionais, criptografias e contas fantasmas. O valor parecia crescer diante de seus olhos até que alcançou a marca simbólica: 50 milhões de reais. Não era apenas dinheiro, era o troféu arrancado das mãos dos corruptos, o veneno retirado do próprio veneno. Daniel sabia que, ao apertar o último comando, deixava de ser um auditor da Receita Federal e se transformava em algo diferente, um fantasma dentro do sistema que antes servira. Quando o rombo foi percebido, o pânico começou a se espalhar discretamente por Brasília. Reuniões secretas aconteceram às pressas, planilhas foram revisadas, ordens de silêncio se multiplicaram. Mas já era tarde. O dinheiro estava fora de alcance, perdido em um labirinto que só Daniel dominava. Políticos começaram a se acusar mutuamente, desconfiando de traidores internos. O que nenhum deles suspeitava era que o culpado era apenas um homem solitário, que os observava de longe, como quem move peças num tabuleiro de xadrez. Naquela noite, Daniel voltou para casa e encontrou Marina adormecida no sofá, os cadernos de desenho espalhados pelo chão. Sentou-se ao lado dela em silêncio, com o coração acelerado. Sabia que não havia retorno. O sistema o caçaria com todo o peso que tivesse. Mas pela primeira vez, ele sentiu que não era apenas um espectador da injustiça. Tinha feito um movimento irreversível. E ao olhar para a filha, prometeu a si mesmo que ninguém jamais tocaria nela. Nem mesmo se isso significasse se transformar em sombra para sempre. A vida de servidor exemplar ficou para trás como uma roupa velha abandonada. Daniel começou a construir uma nova identidade, invisível, feita de senhas, servidores ocultos e rotas digitais que se espalhavam pelo mundo. Não havia mais crachá, não havia mais rotina de repartição. Agora, ele se movia como um fantasma, alimentando-se do silêncio e da incerteza que deixava para trás. Sua transformação não era apenas profissional, mas existencial. O auditor virou o hacker de carne e osso, o maestro que regia um concerto invisível, onde cada nota era um desvio calculado de poder. O símbolo desse renascimento era pequeno, mas poderoso. Um pendrive criptografado que carregava consigo, escondido em lugares diferentes a cada dia. Ali estavam as chaves para contas secretas, documentos comprometedores e caminhos que poderiam implodir carreiras inteiras. O objeto se tornou uma extensão dele, assim como a caneta Montblanc herdada do pai. Se uma representava a memória da injustiça, a outra era a arma do presente. Com essas duas peças, Daniel assumia a persona do homem invisível, aquele que não apenas conhecia as regras do jogo, mas que agora as escrevia em silêncio. Daniel passou a viver em camadas. Na superfície mantinha uma rotina quase normal, indo ao mercado, cuidando da filha, evitando levantar suspeitas. Mas por baixo dessa máscara, seu mundo já era outro. Usava identidades falsas, navegava por redes que poucos ousavam acessar, deixava rastros que só ele poderia decifrar. Era como se existissem dois homens: o pai dedicado que fazia questão de ver Marina desenhar na sala e o estrategista implacável que testava, noite após noite, os limites da própria invisibilidade. Com o tempo, o mito começou a nascer. Jornais passaram a receber vazamentos anônimos, planilhas, contratos, indícios de contas ligadas a políticos influentes.
Nunca o suficiente para derrubar alguém de imediato, mas sempre o bastante para semear o medo. A imprensa falava em fontes misteriosas dentro da Receita, mas Daniel sabia que era ele quem puxava os fios. Brasília, acostumada a controlar narrativas, de repente se via refém de um fantasma que revelava só o que queria, quando queria. Os primeiros sinais do cerco não demoraram. A Receita começou a revisar sistemas em busca de falhas, e a Polícia Federal abriu investigações internas. Havia pressão de todos os lados. Partidos cobrando explicações, ministros exigindo resultados. Daniel acompanhava tudo de longe, sorrindo de forma contida. Era como assistir a um formigueiro em desespero depois de alguém ter derramado água. Pela primeira vez, ele sentia que tinha o poder nas mãos. Mas o poder também trazia riscos. Marina notou que o pai ficava cada vez mais tenso, dormindo menos, saindo em horários estranhos. Tentava disfarçar, inventando desculpas de trabalho, mas os olhos dela sempre o seguiam. Daniel se perguntava até quando conseguiria protegê-la da verdade. Sabia que, se o sistema descobrisse quem ele era, ela seria o alvo mais fácil. Essa ameaça silenciosa era a única capaz de abalá-lo. Enquanto isso, nos bastidores da política, a lenda crescia. Alguns diziam que o Homem Invisível era um grupo organizado, talvez até estrangeiro. Outros acreditavam que era um delator infiltrado, disposto a vender informações pelo melhor preço. Ninguém suspeitava de Daniel Nogueira, o auditor de vida banal, o pai que andava pelas ruas sem chamar atenção. Esse era o seu maior triunfo. A capacidade de ser ninguém enquanto se tornava, ao mesmo tempo, a sombra que todos temiam. As semanas seguintes foram marcadas por uma tensão crescente. Brasília parecia respirar mais rápido, como se a cada esquina houvesse um segredo prestes a ser revelado. Deputados cochichavam em corredores, ministros mudavam agendas de última hora, reuniões a portas fechadas multiplicavam-se. E a cada novo vazamento, Daniel puxava ainda mais a corda, expondo detalhes suficientes para mostrar que ninguém estava seguro, mas nunca o bastante para que o descobrissem. Ele brincava com o medo coletivo como um maestro controlando o ritmo de uma sinfonia de paranoia. Jornalistas começaram a falar de um rombo fantasma na Receita. Manchetes sugeriam esquemas bilionários de Caixa 2, mas sem nomes confirmados. O povo, cansado de escândalos, encontrou naquele enigma uma centelha de esperança. Quem estaria por trás? Seria um justiceiro? Um traidor? As ruas começaram a ecoar murmúrios sobre o gênio da Receita, alguém que teria ousado enganar os donos do poder. Daniel observava tudo em silêncio, consciente de que já não controlava apenas contas bancárias, mas também a imaginação de um país inteiro. Do outro lado, o cerco se fechava. A Polícia Federal intensificava operações, cruzava registros, monitorava servidores. A ABIN entrou em cena, rastreando possíveis conexões internacionais. Nenhum avanço. Era como perseguir uma sombra. Daniel estava sempre 2 passos à frente, antecipando buscas, apagando rastros, criando pistas falsas que levavam investigadores a becos sem saída. A cada vitória invisível, sentia a excitação aumentar. Não era apenas justiça o que experimentava, mas também a embriaguez do poder, absoluto sobre o próprio destino. Marina, sem compreender o todo, percebia os fragmentos. Uma noite, encontrou o pai encarando por longos minutos um pendrive pequeno, como se fosse mais importante que qualquer joia. Noutra, o viu escrever anotações codificadas e depois queimá-las no fogão. Ela não perguntava diretamente, mas seus desenhos começaram a mudar. Sombras, labirintos, figuras solitárias caminhando por corredores intermináveis. Era como se a sensibilidade da filha traduzisse, em traços, a duplicidade da vida que ele levava. Enquanto isso, boatos ganhavam corpo. Alguns diziam que Daniel havia fugido para a Europa. Outros juravam que vivia escondido em cidades do interior, protegido por redes clandestinas. A ausência física apenas fortalecia o mito. Ele deixava atrás de si rastros calculados, mensagens cifradas, símbolos que confundiam perseguidores e alimentavam rumores. A cada movimento, reforçava a ideia de que não era apenas um homem,
mas uma entidade invisível capaz de desafiar instituições inteiras. E no coração do poder, essa dúvida valia mais que qualquer prova. A pressão sobre as instituições atingiu o ponto de ebulição. Políticos exigiam respostas imediatas, temendo que o fantasma revelasse segredos capazes de derrubar partidos inteiros. A Receita, humilhada pelo rombo, passou a tratá-lo como um inimigo interno, um traidor que usara o próprio conhecimento técnico para virar o jogo. A Polícia Federal, pressionada pelo Congresso, intensificou a caçada. Era uma guerra desigual. De um lado, um homem solitário armado de inteligência e tempo. Do outro, a máquina pesada de um Estado que não admitia ser enganado. Dentro desse labirinto de forças, Daniel começava a sentir o peso do isolamento. Cada contato era um risco. Cada olhar na rua, uma suspeita. Amigos se afastaram, colegas fingiam não reconhecê-lo. Marina era sua única âncora. Ainda assim, a cada vez que pensava em recuar, lembrava da caneta do pai e do juramento silencioso que o guiava desde a infância. Sabia que não podia parar. A guerra não era só dele, era contra todo um sistema que sempre se protegera da verdade. E pela primeira vez, esse sistema estava sangrando. O medo crescia em Brasília como uma sombra espessa. Nos corredores do Congresso, deputados cochichavam em grupos, receosos de que seus nomes estivessem entre os arquivos de Daniel. Senadores, antes intocáveis, começaram a reforçar a segurança pessoal, enquanto ministros cobravam relatórios secretos da ABIN. O fantasma da Receita havia feito mais do que roubar dinheiro. Havia exposto a fragilidade de um império que se acreditava eterno. O simples rumor de que ele pudesse liberar informações completas bastava para paralisar votações, adiar sessões e mergulhar a capital em paranoia. Enquanto isso, Daniel observava de longe, mantinha-se invisível, mas acompanhava cada notícia, cada pronunciamento. Ele não precisava atacar sempre. Bastava esperar, deixar que a dúvida corroesse seus inimigos. Mas em meio à excitação, um peso começava a crescer. Marina, cada vez mais atenta, já não aceitava desculpas simples. Perguntava por que ele passava noites acordado, por que guardava tantos segredos. Daniel fugia das respostas, mas sabia que a fronteira entre proteger e enganar a filha se tornava cada vez mais tênue. A Polícia Federal montou uma força-tarefa exclusiva para caçá-lo. Peritos tentavam mapear sua rota digital. Agentes seguiam pistas falsas. Escutas eram instaladas em servidores internos da PABSA. Receita. Daniel, porém, já havia previsto quase todos os movimentos. Criava armadilhas eletrônicas que atrasavam investigações, lançava informações falsas para dividir equipes e até simulava acessos a partir de outros países. O jogo era mental e ele parecia sempre 2 lances à frente. Mas sabia que um erro mínimo poderia custar sua liberdade, ou a vida de Marina. As pressões aumentavam em escala internacional. Bancos estrangeiros passaram a ser pressionados por autoridades brasileiras e rumores de cooperação com a Interpol circulavam nos jornais. Cada novo obstáculo exigia de Daniel não apenas genialidade, mas também sangue frio. Ele sentia o cerco apertar, mas paradoxalmente também percebia que quanto mais o perseguiam, mais poderoso se tornava. O sistema mostrava medo, e esse medo era sua maior vitória. Por trás da caça, no entanto, havia uma intenção mais sombria. Não se tratava apenas de recuperar o dinheiro. Políticos queriam Daniel silenciado antes que pudesse revelar tudo o que sabia. Ele não era apenas um ladrão de 50 milhões. Era a chave de um segredo bilionário que sustentava campanhas, carreiras e alianças inteiras. Se sua voz viesse a público, o país poderia entrar em colapso. E foi nesse ponto que Daniel percebeu. Já não lutava apenas por vingança pessoal. Lutava por sobrevivência e pela chance de deixar uma marca indelével no coração do poder. Era uma noite abafada em Brasília, quando o cerco quase se fechou. Uma casa abandonada no Lago Sul foi escolhida pela Polícia Federal para uma operação secreta. Informantes garantiam que Daniel estaria ali, escondido. Carros sem identificação cercaram o quarteirão, agentes se posicionaram em silêncio, armas prontas.
Dentro da casa, apenas poeira e móveis velhos. Mas em uma parede branca, uma inscrição feita com tinta preta os aguardava. Não existe sistema impenetrável, só pessoas corruptíveis. Ao lado, a marca da caneta Montblanc, deixada como assinatura. O choque tomou conta dos agentes. Ele havia previsto cada passo, cada movimento, como se estivesse dentro da própria operação. Microfones captaram apenas o silêncio das divisões vazias, mas os computadores da casa exibiam mensagens criptografadas que piscavam como enigmas. Vocês me caçam, mas eu já estou em outro lugar. Era um jogo psicológico. Daniel não queria apenas escapar. Queria mostrar que o sistema, tão orgulhoso de sua força, era frágil diante de um único homem invisível. Do lado de fora, o fracasso se transformou em humilhação pública. Jornais noticiaram que a maior operação da Polícia Federal em meses terminara sem nenhum resultado. Parlamentares cobravam explicações furiosas. A opinião pública vibrava com a lenda do auditor fantasma. Daniel, em silêncio, acompanhava tudo. Sabia que estava no limite, um passo em falso, e poderia ser pego. Mas, naquela noite, sentiu-se invencível, como se tivesse provado ao país inteiro que o poder não era absoluto. Enquanto isso, Marina começou a perceber a gravidade da situação. Encontrou recortes de jornais escondidos em uma gaveta, todos falando sobre o gênio da receita. Reconheceu a caligrafia do pai em anotações laterais, códigos que não entendia. O confronto maior não estava acontecendo apenas entre Daniel e o sistema, mas também dentro de sua própria casa. Como proteger a filha sem contar a verdade? Como mantê-la longe de um abismo que ele mesmo cavara? O clímax de sua jornada não foi uma troca de tiros nem um confronto direto. Foi a escolha de desaparecer completamente. Daniel sabia que não poderia se manter à frente do sistema para sempre. Preparou seus últimos movimentos com a calma de um jogador que encerra a partida no momento certo. Limpou rastros, desfez contatos, programou servidores para se autodestruírem. Quando o sistema acreditava estar prestes a agarrá-lo, ele se dissolveu no ar. Restou apenas a lenda e um vazio impossível de preencher. Depois daquela noite, Daniel desapareceu do mapa. Não havia registros de viagens. Não havia movimentações oficiais em bancos. Não havia mais nenhum vestígio físico. Era como se tivesse se apagado da realidade. Para uns, ele havia fugido para a Europa com nova identidade. Para outros, vivia escondido em uma pequena cidade do interior, protegido por uma rede de cúmplices invisíveis. E havia ainda os que acreditavam que estava morto, enterrado em algum canto esquecido pela própria máquina que tentou enganar. A verdade, porém, continuava inacessível, guardada como um segredo, impossível de quebrar. Marina cresceu sob a sombra desse mistério. Nunca mais viu o pai, mas as lembranças permaneceram vivas. Os silêncios longos, os olhares pesados, os gestos de proteção que agora faziam sentido. Em seus desenhos, a figura dele aparecia sempre como uma sombra, uma presença invisível que a observava de longe. Para ela, Daniel não era apenas um desaparecido. Era o mito de um pai que escolhera enfrentar o impossível e se perder para sempre no processo. Para os políticos, o nome de Daniel se tornou maldição, uma cicatriz que não cicatrizava. Ninguém ousava falar publicamente sobre os 50 milhões desviados, mas todos carregavam o medo de que ele ainda pudesse voltar, com dossiês, segredos e provas capazes de derrubar carreiras inteiras. Nas rodas de poder, seu fantasma rondava como um lembrete cruel. Até os donos do jogo podiam ser enganados. No imaginário popular, nasceu uma lenda. O povo, acostumado a assistir escândalos terminarem em impunidade, passou a contar a história do gênio da receita que roubou dos corruptos e sumiu no ar. Alguns o viam como criminoso, outros como herói. Mas todos concordavam em um ponto. Ele foi o único que ousou enfrentar o sistema usando as próprias armas do inimigo. Sua ausência passou a valer mais do que qualquer presença. Um silêncio que ecoava mais alto do que 1000 discursos. E assim, entre memória e mito, Daniel Nogueira se transformou em símbolo. Para uns, a prova de que ninguém está acima das falhas do sistema. Para outros,
A lembrança de que a justiça oficial jamais alcançará os verdadeiros culpados. Seu legado não foi apenas o roubo de 50 milhões, mas a certeza de que um homem sozinho, ferido pelo passado e guiado por vingança, pode abalar os alicerces de um império inteiro. Se você chegou até aqui, comente, curta e compartilhe. A história do auditor de Brasília não deve ser esquecida.